Fala galera, meu nome é Rafael e no vídeo de hoje eu vou falar sobre plantas aquáticas. Eu percebo que a galera pergunta muito se o meu substrato é fértil, como que eu faço para criar essas plantinhas aqui. Eu não sou nenhum especialista, porém eu vou passar para vocês o pouquinho que eu sei. Então se você gosta dos vídeos de aquarismo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você puder, seja membro para apoiar a gente e bora pro vídeo. Vamos lá então. Para eu poder criar essas plantinhas aquáticas naturais no meu aquário, o que eu preciso saber? A primeira coisa que eu preciso saber é que existem dois tipos de plantas que eu posso colocar no aquário. O primeiro tipo são as plantas low-tech. Plantas low-tech, galera, são as plantas que são pouco exigentes. São as plantas que não precisam de muita coisa para se desenvolverem. Ou seja, você não precisa de substrato fértil, não precisa de um sistema aí muito complexo de iluminação, não precisa de CO2. Então essas plantinhas, elas vão bem no seu aquário sem muita coisa, sem muito mimimi. Agora, o segundo tipo são as plantas high-tech. O que são plantas high-tech? São as plantas mais exigentes, geralmente são plantas mais bonitas, têm uma coloração diferente, são aquelas plantas carpete também, que a galera gosta de forrar o aquário. E o que são essas plantas high-tech? São as plantas mais exigentes, então você vai precisar, para criar esse tipo de planta, de um substrato fértil, de um fertilizante, de um CO2 para elas, de um sistema mais complexo de iluminação. Então, para vocês entenderem, existem esses dois tipos de plantas e o que eu crio aqui no meu aquário são as plantas low-tech. Então vocês conseguem ver que eu não tenho muita coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu crio e o que eu tenho aqui para poder criar essas plantinhas low-tech, que é o primeiro tipo que eu falei. Bom galera, eu não sei o nome de todas as plantas que eu tenho aqui, mas o básico eu vou falar para vocês. Os dois aquários têm o mesmo tipo de planta, o mesmo substrato, o mesmo sistema de iluminação, basicamente são a mesma montagem, o mesmo tipo de montagem, o que muda é a litragem e o filtro apenas. Aqui eu tenho musgo de Java, tá vendo? Aqui na pedra e ali também. Musgo de Java é a plantinha mais fácil de você criar, mais fácil mesmo, ela é muito simples, você não precisa basicamente de nada, você só amarra ela aí num tronco ou numa pedrinha igual eu fiz aqui e elas vão se desenvolvendo super bem. Se vocês notarem, tem até uns brotinhos ali, ó, tá vendo? Umas bolinhas, um verdinho clarinho, super legal, né? Essa planta maior, eu não sei o nome, mas ela também é uma planta low-tech. Essa plantinha aqui, eu ganhei quando eu comprei os camarões. E essas duas que eu queria falar para vocês, além do musgo de Java, são as duas que eu mais me dou bem quando eu vou criar elas, quando eu vou colocar elas no aquário. É musgo de Java. Essa maior aqui, que tem uma folha maior, é higrófila, onde o camarão ali tá. E a que tem a folhinha menor é a bacopa. Então, basicamente, o que eu tenho aqui no aquário são essas três plantas, musgo de Java, higrófila e bacopa. São as três plantas que eu acho mais fácil de você ter no aquário, mais fácil de elas se desenvolverem. Nesse outro aquário aqui é a mesma coisa. A diferença é que eu tenho umas plantinhas flutuantes, tá vendo aqui? Essas plantinhas flutuantes também são low-tech, também são bem fáceis de você criar. E eu tenho essas ampulárias que eu já quero avisar vocês que vocês precisam tomar cuidado com elas. Se vocês não colocarem folhas, por exemplo, aqui eu coloquei uma folha de espinafre, os caramujinhos estão comendo. Aqui eu coloquei, eles já comeram. Se vocês não colocarem folhas para eles comerem, eles acabam comendo as plantas também. Se vocês notarem, essa higrófila aqui, tá vendo? Ela já tá toda mordidinha aqui, ó, no comecinho só tá o talinho dela. Então, tomar cuidado com o ampulária, já vou aproveitar para falar nesse vídeo. Mas basicamente o que eu tenho de planta é isso. É musgo de Java, higrófila, bacopa. Essa grandona aqui eu não sei o nome, se alguém puder falar nos comentários aí. Ela se desenvolve super bem, eu tenho uma aqui, uma ali, outra aqui, tenho três nesse aquário. Aqui eu tenho uma só, bem grandona, essa aqui tá super saudável.
Essas plantas aqui, elas estão se desenvolvendo mais do que essa outra porque as nossas ampulares estão comendo aí as folhas, mas eu não ligo, por isso que aqui não tem tanta planta como esse aquário aqui. Agora eu vou falar para vocês como que eu faço para essas plantinhas se desenvolverem, ficarem bem saudáveis no meu aquário, sem trabalho nenhum, sem substrato fértil, sem CO2, vamos lá. Galera, basicamente o que você precisa para criar as plantinhas low-tech é um bom sistema de iluminação. Mas não é porque é um sistema bom que significa que ele é caro. Na verdade, esse é o sistema mais barato de iluminação para você ter no aquário. O que eu uso aqui? Basicamente são 3 refletores de 10 watts de potência na cor 6500K. O que você precisa tomar cuidado, além de escolher a plantinha que você quer criar, que no meu caso eu escolhi as plantinhas low-tech e eu me dei bem com higrófila, bacopa e musgo de Java. Você comprar um sistema de iluminação que seja na cor branco frio. Eu já testei o branco quente ele desenvolve a planta também, só que não é tão legal quanto o branco frio. Então a cor dela, do refletor, quando você for comprar, se você for comprar um refletor, claro, você escolhe o branco frio na cor 6500K. Eu paguei aqui R$17,90 em cada refletorzinho. E esse refletorzinho aqui, tem um link na descrição, vou deixar aí para quem se interessar também. Ele dá conta tranquilamente das nossas plantinhas aqui. Esse aquário eu uso um só, esse aquário tem 15 litros. E esse aquário maior aqui eu uso 2. Um desse lado e um desse outro lado aqui também de 10 watts de potência. Beleza, Rafael, eu fui, comprei as plantinhas, né? Escolhi a low-tech lá que eu queria, comprei os refletores. Eu preciso de substrato fértil? Não, você não precisa. Aqui eu uso basalto, que é um substrato inerte. Eu vou precisar de CO2? Não, também não vai precisar de CO2. Eu tinha CO2 aqui que eu colocava às vezes, esse aquário aqui nunca teve CO2, esse aqui eu colocava de vez em quando, e dá para vocês verem que aqui ele se desenvolveu até melhor, porque aqui não tem ninguém comendo as folhinhas, né? E beleza, comprei tudo. E agora, o que eu faço? É simples. Deixa a sua iluminação acesa 8 horas por dia. Só isso. Mais nada. Beleza, Rafael. Coloquei tudo. É só eu deixar 8 horas por dia esse sistema de iluminação aceso? Sim. O que acontece se eu deixar pouco ou se eu deixar mais? Se você exceder esse tempo de 8 horas por dia, vai começar a criar algas no seu aquário. E aí você vai ter um problema com algas. Lembrando que algas não é só por conta da iluminação. Pode ser um aquário recém-montado, porque quando você recém-monta um aquário, primeiro você passa pela fase das algas marrons, depois vem as algas verdes, depois ele tem várias fases até ele estabilizar legal. Aqui vocês podem ver nas rochas que eu ainda tenho bastante alga verde, tá vendo? E aqui no musgo de Java dá para vocês verem que tem algas marrons também, bem no meio, tá vendo? Que até os peixes comem. Olha ali, tem uma molinésia ali, ó, que ela tá comendo a alguinha marrom. Então assim, o ideal é vocês deixarem 8 horas por dia o sistema de iluminação. Uma dica aqui bem legal que eu dou para vocês, que é o seguinte: Rafael, seguinte, eu quero deixar 8 horas por dia ligado. O que eu faço? Eu posso colocar um timer para deixar automático, e se eu exceder essa hora, eu venho aqui, eu consigo, opa, liguei errado, eu consigo deixar a luz azul, que é a luz noturna no aquário. Tem muita gente que pergunta para que serve essa luz azul. Essa luz azul, ela serve basicamente para quando eu exceder o horário dos refletores, da luz branca, e aí eu quero deixar o aquário aceso na parte da noite, por exemplo, antes de eu dormir. Aí eu deixo a luz azul mais por estética, galera. É puramente estética. Porque a luz azul ela não vai influenciar no crescimento das plantas. Rafael, eu preciso ter a luz azul? Não, não precisa. Eu coloco aqui só por estética. Eu estou aproveitando para falar nesse vídeo porque é uma dúvida que a galera deixa aí nos comentários. Uma outra pergunta que a galera fala bastante é o seguinte: como eu indico o refletorzinho de 10 watts, que é o que eu acho ideal para as plantas, a galera pergunta o seguinte: se eu colocar um de 20 watts, um de 30 watts, eu vou ter uma iluminação maior, né? Uma iluminação mais forte, eu vou ter o desenvolvimento melhor das plantas?
A resposta é depende. Se o seu aquário for mais alto, aí é legal você colocar um refletor mais forte para você iluminar bem desde a sua lâmpada, né, o seu refletor, a sua iluminação, até o substrato. Porém, se você colocar um refletor muito forte, você pode ter problema com alga. Então, por exemplo, aqui eu tenho 25 centímetros de altura nesse aquário e eu uso um refletorzinho de 10 watts. Se eu tivesse um aquário que fosse mais alto, eu poderia usar um de 20 watts, um de 30 watts, aí ia variar de acordo com a altura do aquário. Só que se eu colocar um refletor de 30 watts aqui, por exemplo, para esse aquário, vai ficar uma iluminação muito forte, os peixes vão se incomodar, as plantas, vocês podem queimar as plantas, eu já vi isso aí já, eu estava lendo sobre isso, se eu tiver errado me corrijam aqui nos comentários, mas se a iluminação for muito forte, você pode queimar suas plantas. E também tem o problema com as algas, né? Se você tiver um excesso de iluminação. Então o ideal seria você comprar vários refletorzinhos de 10 watts para você espalhar melhor a iluminação do que comprar um só mais forte. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: quando você usa um sistema simples aqui para criar suas plantinhas, elas vão crescer, só que elas vão crescer bem lentamente, elas vão se desenvolver mais devagar do que quando você usa um fertilizante ou um CO2. Então, se você quiser acelerar esse processo, você pode colocar fertilizante líquido ou substrato fértil, se você quiser investir mais. E vale lembrar que, pela minha experiência e pelos vídeos que eu assisti, se você for investir em fertilização, seria legal você também colocar CO2, seja líquido ou seja em gás. Por quê? Porque eu vou fazer uma analogia bem boba aqui. É como se a fertilização para as plantas fosse os nutrientes, que é o que realmente é, e o CO2 fosse como elas forem na academia. Não adianta nada você ir na academia e não comer, e não adianta nada você comer e não ir na academia, você não vai crescer, né? Então, essa analogia boba que eu falo para a galera, para elas entenderem como é que funcionam as plantas. Então, se eu quiser acelerar o processo de desenvolvimento delas, eu vou lá e coloco um fertilizante líquido e um CO2, seja caseiro, seja de gás, ou um substrato fértil, sempre os dois juntos, beleza, galera? Eu tirei aqui algumas podas da Bacopa. Eu não tenho certeza se é Bacopa o nome dessa plantinha. Eu comprei como Bacopa, mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu lembro que quando eu tinha a Bacopa, em outros aquários, ela era uma folha mais gordinha. Essa aqui é uma folha mais fininha. Se eu tiver errado sobre o nome dessa planta, vocês me corrijam nos comentários. Aqui eu tenho certeza é que essa maiorzinha aqui realmente é higrófila e esse aqui é musgo de Java. Mas o que eu quero passar para vocês é o fato das plantas low-tech. Vocês vão lá no Google, pesquisem plantas low-tech, que vocês vão ver uma variedade grande que você pode escolher de acordo com o que vocês querem. O que eu fiz aqui agora? Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma poda dessas plantinhas, que elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Elas vão até curvando aqui no aquário. Coloquei aqui no nosso vasinho aqui, no vasinho de água. E agora eu vou pegar essas mudinhas e vou plantando no aquário. Foi isso que eu fiz em todo esse aquário aqui. Eu comprei uma mudinha dessa planta e fui cortando ela quando ela foi crescendo e fui plantando. E uma mudinha dessa higrófila aqui. Eu coloquei uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tinha uma outra aqui também, que eu acho que a ampulária comeu. Coloquei mais uma aqui nesse aquarinho aqui, uma outra lá atrás. Então assim, uma plantinha você consegue ir podando ela e fazendo várias. E aí você pode vender, pode doar para os seus amigos. Coloca aí nos grupos de aquarismos que você tiver. Então a galera do aquário geralmente gosta muito, quem gosta muito de planta, a galera é bem unida. O que eu vou fazer agora? Eu vou plantar essas plantinhas aqui. E o vídeo de hoje é basicamente esse, galera. É para tirar as dúvidas da galera que fica em dúvida, que fica perguntando nas lives, pergunta nos vídeos. Como que eu faço, né, para ter essas plantinhas no aquário? O que você tem aí? Se eu uso CO2, se eu uso substrato? Basicamente isso. Bem simples, né? Eu quis fazer um vídeo bem explicado. Esse vídeo não sei se vai dar mais de que 10 minutos, mas é para a galera entender bem e não ter dúvida sobre a criação, desenvolvimento dessas plantinhas.
E também quebrar aquele tabu que você, eu preciso ter várias coisas, é muito difícil. Não, não é difícil. Compra um refletorzinho, deixa ele ligado 8 horas por dia e faz TPA aí uma vez a cada 15 dias, de 20% de água, para você sempre renovar os nutrientes da água e a plantinha vai se desenvolver super bem. Beleza, galera? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, seja membro se você puder. Lembrando que acessa o link aqui na descrição da nossa planilha para vocês verem tudo, o setup aqui do aquário, para vocês comprarem aí no mesmo link que eu comprei. Os links que eu posto lá na planilha são os links que eu comprei aqui. Então, por exemplo, o link do filtro é o link que eu comprei esse filtro de verdade. E tudo aqui eu comprei mesmo para montar, não é nada patrocinado. Beleza? É indicação que eu uso, que eu gosto mesmo, e eu não vou colocar nada na planilha que eu não acho bom, que eu não aprovo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.